A nossa superintendência chegou aqui e concluiu dizendo o seguinte: seria bom que falássemos agora sobre Jesus mais que um carpinteiro. Porque nós vimos, ao longo desse semestre, falando sobre evidências, né? Como a Escritura foi formada, como os livros foram formados, como o Antigo Testamento foi formado, o Novo, a parte arqueológica. E o pastor e a superintendência entendeu, bom, vamos falar um pouquinho sobre esta obra que é espetacular. Quando falamos de evidências relacionadas ao Senhor Jesus, logo nos vem à mente esse best-seller, né? Quem leu aqui? Quem não leu? Meio a meio. Josh McDowell não é um pastor, mas é, na verdade, um estudioso, um mestre. Ele, na verdade, é internacionalmente conhecido. Ele tem inúmeras obras de apologética cristã. Especialmente a defesa da fé com base no raciocínio intelectual. A fé não é algo assim perdido. A fé pela fé. Segundo Josh, a fé é algo racional. Você avalia, você raciocina, você pensa e diz, poxa, 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Ele está com 85 anos de idade. Pelo menos pesquisei na internet, está vivo. Está vivo. É autor de 150 livros. Uau! Com uma tiragem de 35 milhões de exemplares. Falou para mais de 10 milhões de jovens. Em 84 países. Visitou mais de 700 campos universitários, levando a palavra. E sempre inicia o prefácio dos seus livros narrando uma luta que ele teve com relação à sua própria autoestima. Ele declara ser detentor de uma baixa autoestima na juventude. Ele afirma ter sofrido abusos por parte de seu pai e não são sexuais. Abuso no sentido de que o pai era autoritário, demasiadamente autoritário. Cara rude, criado no campo. O pai era alcoólatra. E quando ele ingressou na universidade pública, lá em Michigan, aí ele descobriu que ele se deparou com um ambiente totalmente repleto de frustrações. Seus professores eram infelizes, ele reputava esses professores insignificantes, desmotivados, até que um dia, a graça, a misericórdia, permitem que ele se relacione com um grupinho formado por 8 estudantes e 2 professores, que possuíam uma fonte interna de alegria e mudaram a sua visão do mundo. Essas pessoas eram autênticas, se envolviam com todos, ajudavam umas e outras, falavam sobre amor. Interessante, também se amavam. Até que num dia, durante uma reunião,
surgiu uma pergunta feita por esse grupinho. Quem é Deus para você? E Josh riu. E ele diz, eu ri porque eu era agnóstico, eu não tinha nenhuma fé. Mas uma das estudantes, olhando nos olhos dele, disse apenas 2 palavras. Jesus Cristo é Deus. É o que está aqui no prefácio. E Josh foi desafiado a fazer um exame intelectual sobre quem Jesus afirmava ser. Deus encarnado. Esse estudo intelectual permitiu a conversão dele em 1959. Com 20 anos de idade. Estava no 2º ano da universidade pública. E esse estudo intelectual, anos mais tarde, se tornou neste livro. São as perguntas que ele faz para ele mesmo. Josh afirma ter encontrado nos seus estudos evidências abundantes de que o Antigo e o Novo Testamento são absolutamente confiáveis. E são aptos para responder 3 perguntas que estão assim dentro de nós, como incógnitas. Quem sou? Qual o meu propósito aqui? E qual o meu destino final? O livro tem 13 capítulos. Claro, não teremos tempo de abordar todos eles. E nesta EBD eu separei 5 pontos que da leitura que eu fiz me pareceram assim bem interessantes para a gente conversar nesta manhã. O primeiro ponto de Josh, ele concluiu que o cristianismo não é um mito. Também não é uma fraude. Também não é uma fantasia de algumas mentes que possam ser envolvidas por alguns raciocínios falazes. Ele chega à conclusão que o cristianismo é uma verdade sólida e bem firme. Põe aí o próximo slide, por favor, Jô. Próximo. É isso aí. Não há no mundo maior fonte de evidência literária capaz de superar os manuscritos do Novo Testamento. Existem mais de 24.000 manuscritos, última linha aqui, Novo Testamento, 24.000 manuscritos do Novo Testamento, narrando os feitos do Senhor Jesus e os feitos dos seus discípulos e também dos seus apóstolos. Um estudo mostra que nenhuma obra literária da antiguidade superou os manuscritos do Antigo Testamento. E aqui está na internet, capturei essa imagem. Nós temos o seguinte raciocínio aqui. As obras do general Júlio César. Existem hoje 10 manuscritos. Elas foram escritas, essas obras, no 1º século, 2º século, 1º século antes de Cristo. E a cópia mais recente data de 900 anos depois de Cristo. Ou seja, existe um intervalo de tempo de mais de 1000 anos
entre o momento em que foram escritas e o momento da última cópia que foi guardada ou que serve de base literária. Os diálogos de Platão com Sócrates. Também uma obra datada do século IV antes de Cristo. Nós temos que foram escritas lá no século IV antes de Cristo. Existem 7 cópias hoje. Existe um intervalo de tempo de 1.200 anos entre o tempo que foram escritas e a cópia mais recente. E por aí vai. Tucídides, um filósofo. Nós temos os Anais de Tácio, que contam sobre a administração romana. Existem hoje 20 cópias. Foram escritas no século I depois de Cristo. Tem 1000 anos de intervalo entre o tempo que foram escritas e a última cópia que foi preservada. Assim com Suetônio, com as obras de Homero, Ilíada e Odisseia, temos 643 cópias, mais de 500 anos de intervalo. Todavia, do Novo Testamento nós temos que o Novo Testamento foi escrito no primeiro século, entre os anos 40 e 100, da época de Cristo, sendo que a cópia mais antiga que temos é do ano 125, ou seja, entre 25 e 50 anos de diferença. Temos 24.000 manuscritos. E lá em cima temos a quantidade. Novo Testamento dispara em termos de quantidade. 24.000. Na sequência temos Homero, 643 cópias. E o mais interessante, no quadrinho abaixo aqui, intervalo de tempo, nós vamos ver que o Novo Testamento, que é o primeiro da lista, tem 50 anos de diferença entre o momento em que foi escrita e o manuscrito resultante. Enquanto as obras de Homero, Suetônio, Tácito, Tucídides, Platão e César variam entre 1000, 1100, 1200, 1300 anos. Estranhamente, ninguém questiona, né? A autoria e a veracidade desses manuscritos históricos. Ninguém questiona Platão. Ninguém questiona Homero. Porém, muitos atacam contundentemente a autoria do Novo Testamento. Dizem, não tem fundamento histórico. Esses achados arqueológicos são todos fragmentados é um pedaço aqui, um pedaço ali. Cadê o todo? São todos dispersos. São todos tardios. Eles foram escritos muitos séculos depois. Porém, sabe o que fazem? Desconsideram todas as evidências. As evidências de que todos os manuscritos foram escritos na primeira geração. Na primeira geração dos autores. Pedro andou com Jesus e escreveu dentro da primeira geração. João andou com Jesus e escreveu dentro da primeira geração. Lucas escreveu dentro da primeira geração.
Mateus escreveu dentro da primeira geração. Os outros não. Os outros foram escritos séculos depois. Mas ninguém questiona. As pesquisas provam que os livros do Novo Testamento foram escritos, em primeiro lugar, por judeus. Batizados. Todos conversos. Lucas era converso, Mateus era converso, João era converso, Pedro era converso. Paulo era converso. E todos escreveram entre o ano 50 e 100. Portanto, 30 anos, 40 anos, 50 anos após a ascensão do Senhor Jesus, um período de tempo muito curto, para que tudo ficasse registrado com a veracidade, com a verdade, do que viram e do que ouviram. E todos acadêmicos consideram que esse período de 50 anos é demasiadamente curto para gerar qualquer tipo de contradição textual. A não que elas não existam. Sim, temos alguns manuscritos que têm variantes textuais. Principalmente quando falamos de nomes. Alguns manuscritos escrevem Yohanan. Outros escrevem João. Outros escrevem Yeshua. Outros escrevem Jesus. Outros escrevem Moshia. Outros escrevem o Salvador. E alguns trocam o nome de Senhor por Ele. Ele, o Senhor. Porém, essas variantes textuais não colocam em risco a teologia cristã. Todavia, ninguém questiona os 1000 anos que existem com as demais obras, e aqui poderíamos separar uma infinidade delas. Uma análise bibliográfica dos manuscritos do Antigo Testamento prova que eles também não têm controvérsias. Não há controvérsias entre os autores. Não há contradição entre os eventos. Pelo contrário, há proximidade entre os eventos, porque todos foram testemunhas oculares. Põe o próximo, Jô, por favor. Há pura exatidão histórica. Há exatidão geográfica. Há exatidão cronológica. E não há fábulas engenhosas. Há um relato ordenado de tudo que foi falado. O Evangelho de Lucas diz isso para nós. Posso ler para ganharmos tempo? Posso? O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 1 a 4, diz exatamente isso para nós. Visto que muitos houve, que empreenderam uma narração ordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo,
uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades de que fostes instruídos. A exatidão histórica, a exatidão geográfica, a cronologia, a estudo. Não foi escrito de qualquer maneira. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas inventadas. Não tem mito. As obras da Ilíada e da Odisseia são mitos. São mitos gregos. É da mitologia grega. Aqui não tem fábulas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da majestade de Cristo. Próximo, querida. 1 João 1,3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós, outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Tudo o que temos visto e ouvido é para que tenhamos comunhão entre nós. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Atos, escrito por Lucas, capítulo 1, verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É confiável, queridos. Não sou eu que digo. É a revelação divina que diz. São os nossos apóstolos que dizem isso. Segundo ponto interessante. Pode pôr o próximo, João. Segundo ponto interessante do livro. Esse é o primeiro. Josh concluiu que muitos descartam o compromisso com Jesus por causa da ciência. Muitos querem provar cientificamente a divindade e também a ressurreição de Cristo. É uma tendência humana. Nós queremos provar cientificamente que ele nasceu de uma virgem. Queremos provar cientificamente que ele é Deus. Como foi a ressurreição? Eu quero uma explicação técnica para isso. Como é que ele subiu aos céus? Como é que eu provo os milagres que Jesus fez? É só pela fé? Como é que eu provo a fé? A fé é provada? É super interessante esse tipo de abordagem do Josh. Vivem dizendo, me prova a ressurreição. Me prova que ele é Deus. Você quer provar só por meio da tua fé, né? É a fé pela fé. Esse grupo de pessoas precisa saber urgentemente que a fé não se prova cientificamente. Algumas coisas se provam cientificamente, mas outras não. Ele dá um exemplo aqui. Como
Como que eu provo que eu assisti televisão ontem? Como que eu provo que eu almocei ou que eu jantei? O que é uma prova científica? Vamos ver? Próximo. Queridos, prova científica é essa. A prova científica se baseia em evidências empíricas, obtidas através de métodos científicos, buscando comprovação através da observação, experimentação e análise de dados. Dumbra já deu essa aula algumas vezes. Tem um método. Eu observo, lanço a minha hipótese, faço os estudos, até que num determinado momento de prova eu digo, isto é teoria ou isto é uma lei. É mais ou menos assim. A prova científica se dá através da experimentação via repetição, através da medição de fenômenos. É quando você pergunta, um navio afunda? Tecnicamente não, mas um submarino afunda. Por quê? Uma pedra afunda? Afunda. Mas e o iceberg? Por que não afunda? É porque tem uma lei por detrás disso, técnica, a lei da densidade. A densidade dos corpos. Aí eu consigo provar por que um afunda e o outro não afunda. Um sabonete na banheira afunda, mas uma esponja não afunda. Interessante. Porém, o nascimento virginal, a divindade do Senhor Jesus, a ressurreição, elas se comprovam por outro método, que não é o método científico, mas é um método da prova histórico-legal. Põe aí o próximo, querido. A prova histórico-legal, utilizada em contextos jurídicos, se refere a evidências documentais, testemunhais e outras evidências relevantes para uma decisão judicial, buscando reconstruir fatos e estabelecer a verdade com base em critérios legais. É o que acontece num processo. Bateu o carro? Bati. Você estava na frente ou estava atrás? Eu estava na frente. Então ele bateu atrás, sim. A prova? É o meu carro amassado. Tem testemunhas? Temos. São oculares? Sim. Estavam no evento? Sim. São capazes de testemunhar? Sim. Bom. Então, eu tenho provas orais, tenho provas escritas, eu tenho provas não escritas, como questões arqueológicas que estão aqui, e depois de uma acurada investigação, como fez Lucas, chegamos às evidências dos fatos. Interessante isso. Quem prova que eu jantei ou que eu almocei? Meus amigos provam. Foram almoçar em casa. O garçom do restaurante que me serviu prova que eu fui jantar. A nota fiscal da compra, da janta, também prova. O meu débito, meu cartão de débito, também prova que eu paguei. Ou o recibo. Assim, o método científico
baseado naquilo que buscam dizer, quero que a ciência me prove. Esse método não é adequado para responder coisas relacionadas a fatos, a pessoas e eventos históricos. É isso. O método científico depende de observação, experimentos. Igreja, nós temos que saber isso. A ciência não consegue provar Deus. Só a revelação consegue provar Deus. Se Deus não falar para nós como foi, não vamos saber. Nunca. Isso é importante? É, porque a primeira pergunta que nos fazem, às vezes, isso que você está falando, a ciência não prova. E aí? Estamos preparados? Terceiro ponto, importante, que eu separei aqui. Josh conclui que Jesus é diferente dos demais líderes religiosos. Põe o próximo, Jojo, por favor, querida. O que torna Jesus diferente dos demais líderes religiosos? Ele afirma que nós podemos conversar tranquilamente, assim, sobre qualquer líder religioso. Podemos falar de Buda, nós podemos falar de Maomé, podemos falar de Confúcio. Mas quando mencionamos o nome de Jesus na nossa conversa, a conversa muda de sintonia. O semblante muda. E ele diz, sabe por quê? Porque Jesus perturba. O título Deus, no seu sentido amplo, não ofende. Mas o nome de Jesus agride. Por quê? Porque há ódio. Ódio. Como assim, Cassoli? Ódio. Por que será? Josh afirma que Buda, Maomé, Confúcio não declararam ser Deus. Põe o próximo. Eles não declararam ser Deus. Eles foram mestres, profetas. Líderes. Mas quem declarou ser Deus foi Jesus. Só Jesus declarou ser Deus, e essa declaração para o mundo politicamente correto é uma declaração exclusivista. Soa muito arrogante para as pessoas. Só Jesus é Deus? Está escrito em algum lugar que o evangelho é loucura, né? Tá. O ser humano é essencialmente pluralista. Ou seja,
ele não admite existir um princípio único que explique as coisas. Nós temos que ter várias respostas para as coisas. É para que uma certa resposta me agrade. A outra agrade a você, a outra agrade ao outro. O homem concebe em si mesmo a aceitação de várias crenças. Isso é bíblico, né? É desde o princípio, né? Queremos Baal. Queremos Baal. Queremos Babilônia. O homem concebe assim, dentro dele, múltiplas verdades. E várias formas de conhecimento e valores éticos e morais. É nosso isso. E essa declaração do Senhor Jesus sobre a sua divindade conflita com a ideia de diversidade que o homem se autoconcebe. O homem diz, eu sou livre para escolher o que eu bem entendo. Eu sou livre para pensar assim. Eu sou livre para fazer estas coisas. Então, ele se autoconcebe em várias crenças, em várias filosofias, em vários conceitos de ética. E essa declaração do Senhor Jesus, eu sou Deus, cria repulsa, inaceitação. E eu incluí aqui decorrentes de rebeldia. E rebeldia é pecado. Não foi rebeldia que gerou tudo? O nosso pecado é rebeldia, inaceitação das coisas que Deus nos diz. Porque eu sou livre. De uma certa forma, quase todos creem que Deus é assim, é universal. O islamismo crê em Deus. O judaísmo crê em Deus, o hinduísmo crê em Deus, o espiritismo crê em Deus. Porém, quando você inclui Jesus, o cenário muda. Porém, Buda, Maomé, Confúcio limitaram-se à sua condição de mestres e profetas. Nenhum deles declarou o que o Senhor Jesus declarou. E é isso que faz Jesus diferente. Enquanto Jesus declarou sua divindade, os demais não declararam. Põe o próximo, querida. Jesus é Deus? Será que é mesmo? Joshi, separa esses textos que eu pus aí, ó. Ele estava no princípio com Deus. No início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi declarado Deus ou não? Foi. A pré-existência do Senhor Jesus é bíblica. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O nosso Senhor Jesus é onipresente. Está em todos os lugares, tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles.
porque o conhecia a todos. Onisciência. E não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Próximo, Jô, por favor. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. O Senhor Jesus é detentor de todo o poder sobre a natureza. Aqui só tem o Novo Testamento. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. O Senhor Jesus é eterno e é possuidor de toda a honra, a fim de que todos os homens honrem o Filho do mesmo modo porque honram o Pai. E quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Além da sua divindade, que está revelada nesses textos aí, e podemos pegar outros, dezenas e dezenas. A Bíblia nos revela mais uma coisa. A Bíblia revela a divindade e a essência messiânica do Senhor Jesus. Não só Deus, mas também profeta, sacerdote e rei. Em grego, o nome do Senhor Jesus é escrito como Iesous. E Iesous é a tradução do nome hebraico Yeshua, que significa Yahvé. Uau! Em português, Yahvé significa o mesmo que o Salvador. Deus que salva. A salvação. Então o nome de Jesus significa Deus Salvador. Isso. Cristo. Não é nome, mas é título. Cristo, por sua vez, é um título grego que significa Christos. Ou seja, ungido. E Christos é uma tradução do termo hebraico para Mashiach. E Mashiach em português significa Messias. Em outras palavras, o Senhor Jesus é alguém ungido com óleo e consagrado para um propósito especial, para ser profeta, sacerdote e rei. Logo, o Senhor Jesus é biblicamente revelado como sendo o Mashiach, o ungido e o Deus Salvador. Forte isso? Em grego e em hebraico, não só em português. Paulo chamou o Senhor Jesus de Christos, o mesmo que Yeshua, o Mashiach, e viu nele a sua essência messiânica. Põe o próximo, querida.
É o início da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 1, de 1 a 7. Está tudo o que falamos aí. Eu, Paulo, servo de Jesus Christos, servo do ungido, do Messias, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Christos, o ungido, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Em azulzinho, nós temos aí um nome ungido, Cristo Jesus, o nome e o título, o ungido. Em vermelho, aquele que foi prometido pelos profetas. Ele exerce a função de sacerdote, profeta e rei. Ele vem da descendência de Davi, da descendência real. E foi por meio dele que recebemos a graça. Ele é o único mediador que há entre Deus e os homens. Dúvidas? Não, né? Paulo mentiu? Jesus mentiu? Quarto ponto. Outro ponto muito legal, se me permitam chamar de legal, do livro. É uma reflexão que Josh faz e indaga para nós se o Senhor Jesus teria mentido para a humanidade com relação à sua divindade. Põe o próximo, querido. Afinal, Jesus falou a verdade para nós? Ou Jesus falou uma mentira para nós? Você também deu essa aula, né, Dumbra? Se o Senhor Jesus falou-nos a verdade, então não há nada mais a ser acrescentado. E também não precisamos fazer qualquer correção, certo? É a verdade. Mas se Jesus falou a mentira, estamos diante de duas indagações. Quem faz essas indagações é o Josh, e eu concordo com ele. A primeira, bom, então o Senhor Jesus sabia que era uma mentira, né? Bom, se ele sabia que era uma mentira, então ele nos enganou de propósito. É a primeira reflexão que temos que fazer, né? O Senhor Jesus era mau. Era blasfemo, porque afinal de contas ele disse ser Deus. Era tolo. Ou era hipócrita? Bom, se Jesus sabia
que era uma mentira. Estas são possibilidades, né? A segunda possibilidade é: o Senhor Jesus não sabia que era mentira, porque era doente, era lunático, uma pessoa iludida. Ele escreve: então Jesus era louco. É o que você deduz também. Se o Senhor Jesus trouxe-nos uma mentira, ou ele sabia e era mau, ou então ele era doente. Ocorre que todas essas evidências, elas não se mostram na palavra. Põe a próxima, Jô. Por que que essas evidências não se materializam? Porque toda a obra de Cristo mostra que ele transformou vidas. Ladrões tornaram-se honestos. Pessoas odiosas tornaram-se bênçãos. Podemos incluir aí Paulo. Paulo odiava cristãos, perseguia, tinha ódio, perseguiu o Senhor Jesus, mas teve um encontro com Cristo. Injustos abraçaram a justiça. Nações foram transformadas. A última aula que eu dei sobre as traduções bíblicas revelam isso. As traduções que foram feitas na Inglaterra, que foram feitas lá na Holanda, não é isso? Erasmo de Roterdã, essas nações todas foram sendo convertidas até hoje. O próprio Estados Unidos é uma nação conversa. O Brasil, alcoólatras voltaram à sobriedade, doentes foram curados, endemoniados foram libertos, e os desenganados passaram a ter fé. Bom, essa é a obra de Cristo. Está aqui relatada, capítulo após capítulo. Bom, as evidências mostram que Jesus falou a verdade. Não parece ter sido ele um lunático. Próximo, querida. Além disso, né? Temos que todos os apóstolos se tornaram mártires, ou seja, deram sua vida por amor de Cristo. Estão lá relacionados na carta aos Hebreus, estão lá, né, nos anais da fé, estão lá. Pedro foi crucificado, André foi crucificado, Tiago decapitado, Filipe crucificado, Bartolomeu crucificado, Tomé traspassado por lança, Mateus morto à espada, Tiago crucificado, Tadeu mártir por flecha, Simão cerrado ao meio, Judas Iscariotes se suicidou depois da traição. Matias foi decapitado. E o próprio Paulo decapitado. Pergunta-se, afinal, alguém se disporia a morrer por uma mentira?
O Senhor Jesus mesmo diz: pode ser que alguém queira morrer pelo bom, mas pelo injusto, jamais. Pelo inimigo, jamais. O caso de Paulo é emblemático. De perseguidor, ele passou a ser o autor de pelo menos 13 dos livros que estão aqui nas nossas mãos. Põe o próximo. Além da divindade, muitos acham que a ressurreição foi uma invenção. A maioria diz, sabe por quê? Foram investigar no túmulo errado. Não foi aquele túmulo que o Senhor Jesus foi depositado. Quem prova esse túmulo? Túmulo errado. Outros dizem, não, mas Jesus não morreu, não. Ele desmaiou, e depois do desmaio foi tirado e voltou do desmaio. O que você acha, Elbert? Carolzinha? É possível desmaiar assim e depois... O corpo foi roubado. Roubaram o corpo. O corpo foi removido pelas autoridades. As autoridades políticas deram um jeito no corpo, tiraram e levaram embora. O corpo foi transferido para outro lugar e ninguém ficou sabendo. Não é assim que pensamos às vezes? Mas Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram que não foi assim. Eles não escreveram outra coisa. Eles foram testemunhas oculares do que houve. Um não se contradiz ao outro. E o que um escreve, o outro complementa. E o complemento não anula a informação anterior e assim consequentemente. Isso mesmo, Dumbra. Veja, se todo o problema da ressurreição era provar que ela foi uma fraude, então bastava exibir o corpo, né, Dumbra? Está aqui o corpo. Você viu que ele não ressuscitou? Está aqui. Mas não acharam o corpo. Boa. Além do que o relato bíblico nos mostra, escrito dentro dos primeiros 50 anos, não é isso? Na primeira geração, é isso? Eles estavam vivos quando isso foi escrito, né? Várias mulheres foram ao túmulo e viram que lá já não estava mais o corpo. A Bíblia relata 1, 2, 3, 4 vezes a presença das mulheres. Maria, a outra Maria, Maria Madalena. As mulheres estavam lá. E vieram correndo e dizendo, o mestre ressuscitou. Rapidinho correram ao túmulo, foi Pedro e João.
o apóstolo do amor, correram lá. E viram que estava vazio, que a pedra estava removida, que o corpo não estava. Encontraram só os lençóis. Isso que eu estou falando está aqui, gente. No primeiro dia, o Senhor Jesus aparece para 11 discípulos. Tomé não estava. Aí, a palavra nos revela que o Senhor Jesus caminhava com 2 discípulos até Emaús, discorrendo sobre as Escrituras. Passados 8 dias, o Senhor Jesus aparece para os 12. E aí está Tomé. E Tomé diz: Senhor Deus e meu Deus. Porque quando o Senhor Jesus entra no local, ele diz: põe as tuas mãos aqui, ó. Põe as tuas mãos aqui no lado. A fé de Tomé veio pela incredulidade, mas veio Senhor meu e Deus meu. O Senhor Jesus aparece na sequência para 7 discípulos no monte, perto do mar de Tiberíades. Depois o Senhor Jesus aparece para 500 irmãos de uma só vez. Depois aparece a Tiago. Depois aparece novamente aos apóstolos no dia da ascensão. Estão os 12 ali. E finalmente aparece para Paulo. Vou parar a aula por aqui porque tocou o sino. Dumbra 2 vezes. Isso é um absurdo. Irmãos queridos, as evidências do Antigo e Novo Testamento nos mostram exatamente que todos os relatos são confiáveis. E a nossa missão, a nossa função nesta manhã, nesta EBD, é passar para a igreja essa motivação, essa certeza. A mesma certeza que levou Josh a escrever este livro, cujo relato do último capítulo, porque Jesus mudou minha vida, é algo assim que ele coloca de uma maneira espetacular, dando um testemunho de como estas coisas, essas pesquisas influenciaram a conversão dele, a conversão do pai dele, e o perdão que ele concedeu ao seu pai, e o perdão que ele concedeu a outras pessoas ao longo da vida, que são bem fortes e bem evidentes.